13 de novembro, Santo Omobono, ano 1197, Cremona, Itália. No 12º século, enquanto a bem-aventurada Maria Dóenis edificava o país de Liege, Santo Omobono trabalhava na cidade de Cremona, na Itália. O nome da família era Tucinte. O de Omobono, o homem de bem, recebera-o no batismo, pressagiando o que seria um dia. O pai não era rico nem pobre. E o jovem foi criado nos sentimentos da piedade e na prática das virtudes cristãs. Quando a idade o permitiu, dedicou-se ao comércio, sem passar pelo estudo das letras. Foi-lhe o guia o Espírito de Deus, por todo o curso da vida, preservando-o de todos os escolhos, onde lhe poderia perigar a inocência. Desde a infância, mostrou grande horror pelas injustiças. E se fora rico, gostosamente perderia a riqueza para não pecar. Via no seu estado uma ocupação que Deus lhe dera. E dela se desincumbia como se fora um dever de obediência aos céus, por justiça a si mesmo, pela família e pela sociedade, da qual era membro. Propuseram-lhe os pais que se casasse. Obediente em tudo, desposou uma jovem virtuosa e capaz de auxiliar no governo da casa. Com ela, viveu no temor de Deus e na observação dos mandamentos segundo os preceitos que o apóstolo dava às pessoas casadas. A caridade para com os pobres não conhecia, por assim dizer, limites. Depois da morte do pai, que então lhe deixara bens consideráveis, aumentou ainda mais o que distribuía aos pobres, aos quais ia procurar nos próprios tugúrios. E ao passo que os consolava, exortava-os para que se arrependessem das faltas que, porventura, a miséria o induzisse a cometer, tudo fazendo para que levassem vida essencialmente cristã. A esposa, às vezes, quando as esmolas pareciam excessivas, falava-lhe não fosse ele lançar a família na pobreza. Santo Omobono, todavia, limitava-se a sorrir docemente, e docemente fazia ver que aquele era o melhor meio de empregar o dinheiro. Dar aos pobres, não era emprestar a Deus? Não seria aquilo centuplicado como o Cristo mesmo, nosso Senhor dissera? Lê-se no autor de sua vida, que as imensas caridades que fazia foram constantemente acompanhadas de milagres, e que Deus lhe dera o dom de multiplicar aquilo que destinava ao socorro dos desgraçados. A prática da esmola, acrescentava Santo Omobono a da abstinência e mortificação. Sabia aliar os deveres de Estado aos da oração. Dedicava a esta última tempo considerável, sem contudo, descuidar-se dos demais deveres. Trabalhando, estava com o espírito voltado para Deus, em preces mudas. Assim, onde quer que estivesse, o lugar não deixava de servir para orar. Todos os dias, na igreja de São Giles, assistia às matinas, que à meia-noite se dizia, e dali não se retirava senão na manhã seguinte, depois da missa. Era-lhe tão grande o fervor, que os que o viam, sentiam-se penetrados da mais viva devoção. Os exemplos e discursos que dava e proferia converteram muita gente, um número enorme de pecadores. Os domingos e dias de festa, passava-os inteiramente a orar, assim foi, até o dia em que Deus o chamou para lhe recompensar as virtudes. Foi num domingo, 13 de novembro de 1197, e ele assistia, como de costume, às matinas, ajoelhado diante do crucifixo, à espera da missa, que Deus o chamou. Ao Glória in Excelsis, Omobono abriu os braços. E era uma cruz. Pouco depois, caía de bruços. Os que o viram, julgaram que assim se pusera por devoção. Mas, ao Evangelho, vendo que não se levantara, correram para ele e o acharam morto. Sicardo, bispo de Cremona, depois de lhe ter constatado o heroísmo das virtudes e a certeza dos milagres, dirigiu-se a Roma, com muitas pessoas respeitáveis, para solicitar-lhe a canonização. O Papa Inocêncio III elevou-o ao número dos santos, e lhe publicou a bula em 1198. Omobono é o patrono de sua pátria. O célebre Vida, de Cremona, compôs um hino em sua honra. Santo Omobono é um intercessor perfeito para qualquer empresário ou trabalhador no varejo. Seu exemplo mostra que, com grande disciplina, não é necessário vender sua alma para vender mercadorias no mundo moderno. Santo Omobono, rogai por nós.